Êxodo. A obra de Deus. Parte 14. No vídeo anterior, encerramos o capítulo 6 de Êxodo, onde vimos que as genealogias não eram apenas listas de nomes, mas revelações espirituais sobre identidade e propósito. Ali, o Senhor mostrou que conhece os seus, chama cada um pelo nome e preserva sua linhagem mesmo em meio à rebelião e ao juízo. Entre os descendentes de Levi, surgiram exemplos de advertência, como Corá, Nadab e Abiú, e também de fidelidade, como Eleazar, Itamar e Finéias. Deus usou essas histórias familiares para mostrar que nada foge ao seu controle. Ele sabe quem permanece fiel e quem se desvia. Ao final, vimos Moisés ainda lutando com a própria limitação, dizendo ser incircunciso de lábios, mas Deus já estava preparando a transição. Agora a mensagem sairia das palavras para os sinais. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Aqui começa uma nova fase da narrativa, a manifestação pública do poder de Deus diante do Egito. Vamos ao conteúdo. Êxodo 7. Primeira praga, águas do Nilo e outras se transformam em sangue. Êxodo 7 do verso 14 ao 25. Foi um golpe contra o deus Api, o deus protetor das inundações do rio Nilo. O rio Nilo era considerado um deus e o deus Api intervia junto ao deus Nilo nas inundações. Deus resolveu mostrar que essas divindades nada poderiam fazer para impedir que suas águas se transformassem em sangue, apodrecessem e cheirassem mal. 7 verso 1 e 2. Estes versículos repetem a questão principal abordada em Êxodo 4 do verso 10 ao 17. Repetição variada faz parte do estilo narrativo hebraico para mostrar ênfase. Quanto ao significado da frase "Eis que te tenho posto por Deus", conclui-se que, da mesma forma que Moisés era o profeta de Deus, Arão era o profeta de Moisés. O irmão falaria por Moisés, tornando-se um porta-voz daquele que o enviou. 7 verso 3 e 4. Endurecerei o coração de Faraó. Constava nos planos de Deus o fato de que o Faraó seria resistente e inflexível quanto a deixar Israel partir livre, ver Êxodo 4 verso 21. Assim, o endurecimento do coração do Faraó prepararia o terreno para que o Senhor se manifestasse a seu povo e o libertasse por meio de poderosos sinais e maravilhas. O sinal, em hebraico Êxodo 4 versos 8 e 9, Êxodo 8 verso 23, pode ser usado como um lembrete ou um símbolo, como em Êxodo 3 versos 12 e 13. Entretanto, aqui tem o significado de garantia ou atestado da presença divina. Já a palavra maravilha, Mofet, fala, similarmente, de uma manifestação especial do poder de Deus. Estes dois termos, maravilha e sinal, dispostos lado a lado indicam obras tremendas e irrefutáveis. Deus haveria de demonstrar seu grande poder e validaria a mensagem comunicada pelos seus representantes, Moisés e Arão, com tais obras. O uso dos pronomes possessivos, minha, meus, meu, faz com que a declaração divina seja uma declaração ainda mais enfática de seu poder. 7 verso 13. Muitas vezes o coração do faraó se endureceu, o que indica que ele permanecia insensível e impassível diante da demonstração do poder de Deus. Êxodo 8 verso 15, 19 e 32. E isso se deu como o Senhor tinha dito, da forma que Deus planejara desde o começo, Êxodo 3 verso 19, e 4 verso 21. O rei do Egito era teimoso, Êxodo 5 do verso 1 ao 9, mas também era prisioneiro do efetivo trabalho do Espírito de Deus, ver Isaías 6 verso 10, em relação ao povo de Judá. 7 verso 14. Em outros trechos, Êxodo 7 verso 22, e 8 verso 19, o termo endurecido é traduzido da palavra, azak, que significa fortalecer-se, com a ideia de ser obstinado. Aqui, o verbo hebraico kabed passa o conceito de ser pesado, firme, insensível, inflexível. Veja a nota em Êxodo 4 verso 21. 7 verso 15. Algumas das pragas foram anunciadas a Faraó antecipadamente, outras vieram sem nenhum tipo de aviso. As pragas que foram pré-anunciadas foram: a primeira, Êxodo 7 do verso 14 ao 18. A segunda, Êxodo 8 do verso 1 ao 4. A quarta, Êxodo 8 do verso 20 ao 23. A quinta, Êxodo 9 do verso 1 ao 5.
A sétima, Êxodo 9 do verso 13 ao 19. A oitava, Êxodo 10 do verso 1 ao 6. A décima, Êxodo 11 do verso 4 ao 8. As pragas que não foram pré-anunciadas foram: a terceira, Êxodo 8 versos 16 e 17. A sexta, Êxodo 9 do verso 8 ao 10. A nona, Êxodo 10 do verso 21 ao 23. Agora, observe o padrão. Duas são anunciadas e, em seguida, vem uma sem qualquer tipo de aviso. Sistematicamente, isso acontece 3 vezes, culminando na última, a pior praga e a morte dos primogênitos egípcios. O Senhor orienta: vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio. O Faraó não foi até o rio para se banhar, mas para receber poder. O banho do Faraó no Nilo era um sagrado ritual egípcio conectado com a sua suposta divindade. E tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. A vara é chamada de a vara de Deus. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Êxodo 4 verso 20, e a vara de Arão. Quando o Faraó vos disser: fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Êxodo 7 verso 9. 7 verso 16. O Senhor, o Deus dos Hebreus. Uma identificação similar do Senhor é usada no primeiro e desastroso encontro de Moisés com Faraó. Êxodo 5 verso 1 e 3. Desta vez, o rei do Egito veria uma mostra do poder divino, e não apenas ouviria falar de seu nome. Êxodo 2 verso 23 e 3 verso 15. Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. O verbo servir, ambad, aqui passa a ideia de adoração sagrada. Êxodo 8 verso 20, e 9 verso 1 e 13. Há uma crítica implícita ao Egito, pois sua forma de prestar culto e de idolatria a vários deuses eram impróprias. Êxodo 3 verso 18, e 8 verso 26 e 27. 7 versos 17 e 18. As águas do Egito podem ter se transformado literalmente em sangue. Entretanto, os elementos da passagem sugerem outra possibilidade. As 9 primeiras pragas formam um conjunto. Cada uma delas é um evento natural que ocorreu de forma miraculosa, em quantidade ou tempo. A transformação das águas em sangue não é um acontecimento natural. As pragas tornavam-se mais e mais severas à medida que se iam sucedendo até atingir o ápice na 10ª. A transformação da água em sangue estaria assim fora deste padrão. A palavra hebraica traduzida como sangue pode fazer referência à cor vermelha, como em Joel 2 verso 31. Pode ser que Deus tenha causado chuvas torrenciais para inundar e poluir as nascentes do Nilo, criando então a primeira praga no tempo exato. A terra vermelha e as algas podem ter feito com que as águas do rio ficassem com a coloração avermelhada, imprópria para beber e com pouco oxigênio para os peixes. 7 verso 19. As águas do Egito vinham do Nilo e de sua cheia anual. A praga afetou todo o sistema de irrigação e distribuição de água da nação, até mesmo os reservatórios de madeira e pedra, que armazenavam quantidades extras de água para o consumo. 7 versos 20 e 21. Moisés e Arão obedeceram aos comandos de Deus e invocaram a praga ferindo as águas com a vara. Êxodo 7 verso 9 e 9 verso 23. Mais tarde, os israelitas celebrariam este grande acontecimento em um salmo. Salmo 78 verso 44 e 105 versos 29 e 30. 7 verso 22. Os magos, com seus encantamentos. Talvez os feiticeiros do faraó fossem capazes de colorir a água de reservatórios, em um esforço para reproduzir o sinal dado pelo Senhor ao ferir o rio Nilo. Êxodo 7 verso 11. Mas as tentativas dos magos eram medíocres. E mesmo com esta demonstração do poder de Deus, o coração de Faraó se endureceu, como o Senhor tinha dito. Êxodo 3 verso 19. 7 do verso 23 ao 25. O Faraó mostrou seu total desdém à demonstração do poder de Deus no Nilo quando deu-lhes as costas e voltou para o palácio. Ele também revelou ser indiferente ao sofrimento de seu povo.
Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.